Quero que você abra sua Bíblia lá no finalzinho, antes de Apocalipse. 3 João, verso 2. 3 João, verso 2. Se você abriu em Apocalipse, volte para Judas e entre em João. Ou seja, você que está em Apocalipse vendo a destruição de Judas, volte ao primeiro amor como João. Amém? Eita, glória a Deus. Rimou, você viu? Você que está vendo a destruição do Apocalipse e Judas, volte ao primeiro amor. Verso 2. Amém? Já que 3 João não tem capítulo, só contém verso. A palavra do Senhor diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém? Glória a Deus. Diga para o seu irmão assim, ó: eu desejo, meu irmão ou minha irmã, eu desejo que você vá bem em todas as coisas, como vai bem a sua alma. Amém? Glória a Deus. Essa pessoa recebeu essa palavra profética. Amém? Essa pessoa recebeu essa palavra profética, porque eu creio que isso é uma palavra profética. Eu desejo que você vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, como vai bem a sua alma. Amém? Nessa noite eu quero ministrar sobre o desejo que nós temos expresso para com pessoas, o desejo que Deus tem para com pessoas. Amém? Seja edificado em nome do Senhor Jesus. Por favor, pode sentar, irmãos. Deus é bom demais. Como diz a Josefa, e o diabo não presta. O diabo não presta, mas Deus é bom demais. Amém? Eu fico me perguntando no verão, no calorzão, se aqui já está calor, imagina o inferno. Glória a Deus, ainda bem que eu vou para o céu. Glória a Deus, quero nem saber de calor. Lá é a temperatura certa para nós. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia ela é real. A Bíblia a palavra de Deus ela não dá volta. A palavra de Deus é certeira. A palavra de Deus ela é certeira, ou seja, a palavra do Senhor ela tem um alvo. Eu gosto da palavra de Deus porque ela tem um alvo, ela tem um objetivo. Se me perguntar assim, pastor, qual é o objetivo da palavra de Deus? Eu, sem medo de errar, eu vou dizer assim: a palavra de Deus, ela está para consertar a vida do homem que saiu de um propósito. Este é o foco principal da palavra, é consertar aquilo que saiu fora de um propósito. Aí depois que aquilo que estava fora do propósito foi alinhado a um propósito, a palavra de Deus, ela revela a grandiosidade de Deus na nossa vida. Eu posso dizer sem medo de errar, que 2 propósitos específicos há na palavra de Deus: trazer direção àquilo que perdeu direção e mostrar a grandiosidade desse Deus na nossa vida. De tudo que nós já ouvimos nessa noite, seja numa canção, ou seja num testemunho, numa saudação, tudo que nós ouvimos nessa noite culmina naquilo que nós estamos fazendo aqui, que é observar a palavra de Deus para sermos abençoados por aquele que tem prazer em nos abençoar. Você sabia que Deus tem prazer em se revelar para a sua criação? Deus tem prazer em se revelar para a sua criação. E como é que Deus se revela para a sua criação? Deus se revela através das coisas criadas, através das coisas ocultas
Deus se revela em seu Filho, e quando nós temos este entendimento da revelação de Deus, e daquilo que Ele quer fazer em nossas vidas, aí nós ouvimos nessa noite, eu deixo de ser ansioso para algo, e passo a confiar nesse que está conduzindo o meu barco, conduzindo a minha vida. Por quê? Porque eu passo a entender quem Ele é, o que Ele faz. Então eu passo a descansar no Senhor. Por isso que o salmista, no Salmo 37, ele vai dizer assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Então, uma vez nós provando, nós vamos ver que Deus realmente é bom. Se eu perguntar aqui, você vai dizer assim, pastor, realmente Deus é bom. Deus é muito bom, porque antes eu deixei de ser aquilo que eu era e passei a ser o que Deus quer que eu seja. Não é? Aí eu pergunto assim, melhorou muita coisa, não melhorou? Glória a Deus, pastor, melhorou muito. Quando eu tiro foto, meu Deus do céu, melhorou demais, não é? Mas eu digo assim que Deus tem muito mais ainda para se revelar. E isso depende deste entendimento, desta compreensão. O homem passa a sofrer consequências daquilo que ouve, não entende e não pratica. O homem passa a viver consequências do seu engano. E nós podemos ver quantas coisas acontecem na vida das pessoas. Então, Deus tem um desejo para mim, Deus tem um desejo para nós, e deste desejo que Deus tem para nós, é só discorrer a Bíblia. Um povo no deserto, sem saneamento básico, sem uma economia sustentável, porque eles não plantavam, também não colhiam. Um povo que estava debaixo de uma autoridade de Deus, passou a desfrutar daquilo que Deus era. Por quê? Porque Deus no deserto, Ele disse, eu sou o Deus que sara. Deus que disse. Se vocês atentarem para aquilo que eu estou ordenando vocês, eu sou o Deus que sara. Ó, Deus estava revelando como o Deus que provê alimento e água. Duas coisas essenciais reveladas no deserto que Deus deseja que nós venhamos ter, as coisas necessárias para o sustento da nossa vida. O que comer, o que beber e o que vestir. Nós temos um Deus que tem um desejo para nós, um desejo de conquistar e não ser conquistado. Quando Deus vem para Moisés, ele fala assim, eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. E realmente isso aconteceu depois de 40 anos. Eles chegam diante daquilo que Deus prometeu num período de 40 anos. E Deus fez esta nação ocupar o espaço que havia prometido. Então isso é um desejo de Deus. Deus tem um desejo para com o ser humano. Deus tem um desejo para conosco. Então quando fizemos leitura de uma carta, porque esta aqui é uma carta endereçada a uma igreja da Ásia, era uma carta que estava sendo escrita com um propósito de trazer o entendimento de um homem dentro desta comunidade, que Deus tem um desejo, e que ao passo da escrita daquele homem, chamado João, que andou com Jesus,
ele escreve, amado, quem era? Gaio. Gaio era um obreiro da casa de Deus, era uma pessoa da casa de Deus, que servia com simplicidade, humildade, humanidade, solidariedade, coração generoso. Aleluia, aleluia. Como que Deus não vai querer bem uma pessoa dessa? Então por isso que João, ele escrevendo, ele vai dizer, amado, eu quero que você vá bem em todas as coisas. Aleluia, amém? Quando a Bíblia não coloca para nós em específico o que é que o homem deseja, o que Deus deseja, e quando esta palavra engloba a todo aquilo que nos cerca, o ambiente que nos cerca, aquilo que os nossos olhos podem ver, aquilo que a nossa mente pode entender, como esta frase, amado, eu espero ou desejo que vá bem em todas as coisas. Esta palavra todas não limita-se a uma coisa, não limita-se a um momento, não limita-se a uma única coisa, mas esta palavra, todas as coisas, arremete ao nosso entendimento de que Deus, Ele deseja ardentemente que nós venhamos ser abençoados, fora dos limites que nós podemos imaginar. Porque quando Jesus, ele diz aos seus discípulos, a respeito do reino de Deus, ele vai dizer, mas buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas, não se limita àquilo que eu necessito, porque eu posso necessitar de alguma coisa, diferente de você. Talvez eu esteja necessitado de uma libertação, você talvez esteja necessitado de uma porta de trabalho, totalmente diferente. Talvez você esteja necessitando que a salvação bata na sua porta. Talvez você esteja necessitado que Deus visite a sua alma, porque está vivendo um período de depressão. Então, o reino de Deus, ele é abrangente. O reino de Deus é abrangente. Então, quando esta palavra, outras coisas, todas as coisas, não está limitando a uma necessidade pessoal, mas está mostrando para nós um poderio coletivo. Aleluia. Está entendendo? Então, o apóstolo João, escrevendo para este amado no Senhor, ele vai dizer, amado, eu desejo que você vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, como vai bem a sua alma. Olha só, se a frase estivesse, eu desejo que você vá bem, é muito comum a gente ouvir isso, não é? Puxa, eu desejo que toda a bênção de Deus venha sobre a sua vida, eu desejo que tudo que de bom aconteça sobre você. Aí o tempo passa, e nós ficamos tentando imaginar, por que é que as coisas boas não acontecem na minha vida? Por que é que as coisas boas de Deus não acontecem? Mesmo eu ouvindo que pessoas desejam o bem para mim, que desejam uma cura para mim, que desejam que toda sorte de bênçãos toque a minha vida, é porque a frase não termina aqui. A frase termina, ou ela culmina, num ponto máximo da vida humana, que significa, ou se chama, alma. Alma. Porque ele vai dizer, amado, eu desejo que você vá bem, em todas as coisas, que você tenha saúde. Agora ele vai dizer assim, como vai bem a sua alma. Então a alma é o ponto central, porque João está escrevendo esta carta para mostrar
que o desígnio da alma generosa, da alma que tem luz, pastor, o senhor está usando essa palavra, está me confundindo, porque a alma que tem luz é aquela alma que eu conheço, está lá no... Mas Tiago vai falar assim, que nós temos um pai das luzes. Então você está dizendo, pai das luzes, eu sou uma luz que resplandece, você é uma luz que resplandece, somos uma luz que resplandece, aleluia, e somos um luzeiro de Deus, glória a Deus, está entendendo? Mas olha só, ele estava escrevendo esta carta para mostrar que todas as coisas só vão bem na vida daqueles que se despojam de si, despojam do pecado para viver uma vida no Senhor. Porque em contraste a Gaio, ou seja, em oposição a Gaio, tinha um homem chamado Diótrefes, que este era trevas. O que Gaio tinha de generosidade, Diótrefes tinha o contrário, egoísmo. O que Gaio tinha de qualidade que sobressaía talvez os seus defeitos, tinha Diótrefes que os seus defeitos sobressaía as pequenas qualidades. Então, quando ele fala que eu desejo realmente que você vá bem, e que você tenha muita saúde, porque a sua alma está bem, aleluia, a sua alma vai bem. Por quê? Porque nós não somos um humano espiritual, nós somos um ser espiritual humano. Antes de nós sermos feitos do pó, Deus já nos criou nele, e soprou depois do boneco pronto, Adão, sopra Adão no barro, aleluia, está entendendo? Por isso que quando Adão peca, ele chega no jardim, não andando como homem. Adão, onde você está, Adão? Não estou vendo você. Não, Deus olha para dentro dele e fala assim, Adão, você não está mais aqui. Você está entendendo? É a partir deste momento que Adão começa a enfermar. É a partir deste momento que Adão começa a definhar humanamente. Porque nós não somos um humano num espírito. Nós somos espírito num corpo físico. Nós somos alma. Quer ver? Deixa eu fazer você pensar. Deixa eu fazer você entender o que eu estou querendo transmitir. Olha só. Quando você pega alguém conhecido, e deste alguém conhecido, você conhece os feitos de uma pessoa, e não quem ele é. Quer ver? Se eu perguntar assim, você conhece o Silvio Santos? Sim, pastor, conheço. Silvio Santos é aquele que fala, quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Não é? Não, peraí, isso daí é o que ele faz. O Silvio Santos, quem ele é, você não conhece. Você está entendendo? Quando eu falo assim, quando eu imagino numa pessoa, eu não vou lembrar ou entender que aquela é a pessoa, eu vou entender os seus feitos, porque a sua alma, quem conhece é só Deus. Você está entendendo? É por isso que quando Deus, precisando de um rei para Israel, ele vai para a casa de Jessé, e a Bíblia diz que estavam todos os filhos na casa de Jessé. Samuel foi logo querendo ungir um rei. Deus disse assim, calma Samuel, calma, você está vendo os feitos dele, a alma quem conhece sou eu. Aleluia, está pegando? Está pegando? Agora eu vou tentar abrir a sua mente. Quando você vê alguém, e nesse alguém começa a se despontar em um propósito, um propósito financeiro, essa pessoa era empregada, ela passa agora a fazer uma coisinha, outra coisinha, de repente ela explode em alguma coisa. Veio à tona
aquilo que é a alma da pessoa, porque tudo que nós fazemos, nós colocamos a alma para fazer. E esta alma foi do agrado do Senhor honrá-lo, porque faz com excelência. Por isso que eu digo, tem muitos pipoqueiros na cidade, mas se você tem um propósito de Deus específico sobre a sua vida, você vai fazer a pipoca na cidade, e a sua pipoca vai ser a melhor da cidade, porque uniu um propósito de Deus com o propósito da sua vida, que é a alma, fecundou-se no propósito e gerou algo. Aí através das suas pipocas, muitas pessoas do reino vão ser abençoadas. Pegou? Porque você tem um coração generoso e disponível. Você está entendendo? Quando uma pessoa toda levada a breca, como dizia a vovó, a pessoa levada a breca, aquela pessoa que você fala assim, aquela ali não dá nada, não dá nada. Aí de repente vem Deus conhecendo a alma. Os feitos são maus, mas Deus conhecendo a alma da pessoa, por dentro da pessoa, e vendo que aquela alma é uma alma que pode se moldar, que está acessível para Deus. Aí num acidente de percurso, no momento da vida, esta pessoa tem encontro com o Senhor. Quando Deus tem encontro com ela, abre o entendimento de quem é Deus, e a partir daquele momento, Deus começa a trabalhar na alma, que é aquela pessoa. Aí aquela pessoa começa a desejar Deus, a querer Deus, a buscar Deus, a servir a Deus. Esta pessoa começa a ser um instrumento de Deus para a sociedade à sua volta. E a sociedade à volta começa a dizer assim, realmente Deus existe. E esta pessoa começa a ser abençoada pelo Senhor. Por quê? Porque Deus conhece a alma da pessoa, ou a alma em si. Então quando nós falamos de alma, nós falamos do sucesso ou fracasso de alguém. Quando nós falamos de alma, nós falamos daquilo que vai ser abençoado por Deus ou amaldiçoado por Deus. Ai, pastor, que palavra pesada é essa? Não, meu irmão, é aquilo que Deus está dizendo para nós e que nos ensina. Porque tudo é questão de alma. Tudo é questão de discernimento de quem nós somos espiritualmente. É um discernimento. Olha só, a Bíblia vai dizer para nós, em Êxodo capítulo 15, verso 20 e 21, um grande exemplo. Irmão, isso aqui é a introdução, eu já vou pregar, tá bom? Olha só, Êxodo 15, verso 20 e 21, nós temos um dos exemplos do que significa uma alma que se regozija em um propósito, que serve em um propósito, que entende um propósito, como a nossa alma está suscetível ao engano. Se tem uma coisa que pode enganar-se da noite para o dia, é uma alma. Uma coisa que pode ser enganada da noite para o dia, é a alma do homem. Você vai ver muitas pessoas mostrando uma deficiência na alma. A alma fala de emoção. Tudo que nós somos é uma alma. Você pode ver, nós somos uma alma no invólucro de carne, e isto está suscetível ao engano em todos os momentos. É por isso que a vigilância, quando Jesus fala vigilância e oração, Ele está dizendo para nós dois princípios espirituais para nós. Mesmo que pareça o vigiai no ambiente físico, porque a palavra vigilância é estar atento e viver uma vida de comunhão com o Senhor. Vigilância para que a nossa alma não seja pego de surpresa e os nossos sentimentos humanos se aflorem de tal forma e venhamos a sair de um propósito de Deus e sofremos consequências. A Bíblia diz em Êxodo 15, um dos maiores milagres que Deus fez no deserto, de todos os milagres que ocorreram no deserto, passar o mar a seco diante da perseguição de um inimigo, foi um dos milagres mais grandiosos
no deserto. A Bíblia diz que Israel passou a seco, mas o exército de Faraó que vinha atrás foi sucumbido pelas águas que livraram Israel. Livraram a Israel, mas trouxe morte para os pecadores. Olha só. Quando do outro lado, Miriam estava levando na sua bolsa um pandeiro. Eita, meu Deus, nós temos que ter pandeiro aqui, irmão, amém? Temos que ter percussão, pandeiro, amém? Satanás não tem nada, irmão, Satanás não tem nada, nada. Ele usa o que Deus criou, está entendendo? Olha só, Miriam, de tanta alegria na alma, regozijante na alma, por ver os feitos de Deus, Miriam pega o pandeiro e começa: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ó, e canta, irmão, e canta. E a Bíblia diz que as mulheres entraram na roda e começaram a pular. Está entendendo? E cantaram, só o Senhor é Deus. Olha só. Por quê? Porque Miriam, que é uma sede de sentimento, se regozijou pelos feitos de Deus. Agora olha só. Há um tempo depois, o livro de Números vai deixar registrado para nós um ato fatídico. Por falta da vigilância, Miriam levou a sua alma a uma soberba e sofreu consequência. A Bíblia vai dizer para nós, no livro de Números, capítulo 12, verso 1 e 10, Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, Miriam com Arão disseram assim: mas quem é Moisés? Quem é Moisés? Para que venha nos instruir desta forma. Ele não pode fazer isso. Moisés não pode fazer isso. Porque ele é pessoa, humano como nós, ó. Por falta da vigilância, ela deixou a sua alma ser levada por um sentimento. A alma foi levada a um sentimento. E Deus ouviu. E Deus disse assim a Moisés: Moisés, vou fazer uma reunião na porta da tenda. Senhor, na porta da tenda é algo grave? Sim, Moisés. Vá você, Arão e Miriam, na porta da tenda, eu vou falar algo. Tá bom. Miriam, Moisés e Arão. Veio Deus e disse assim: Miriam e Arão, com os profetas comuns, eu falo em sonhos, mas agora com Moisés, eu falo face a face. Era como se Deus estivesse dizendo assim: ô Miriam, eu gostei tanto que você cantou, quando eu abri o mar vermelho, e você viu a minha provisão, você viu o meu milagre, você cantou, como eu me alegrei de você, Miriam. Mas agora, Miriam, você foi levada a um queixume, de tal forma que a sua alma se contaminou, e pela contaminação da sua alma, Miriam, eu vou permitir a enfermidade. Olha só, eu vou permitir a enfermidade. Que enfermidade era? Miriam, quando Deus acaba de falar, quando Arão olha para Miriam, Miriam estava branca de lepra. Você está entendendo? Agora eu vou lhe explicar. Quando a alma de Miriam, ou quando Miriam é levada a ver os feitos de Deus e glorificar ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor, Miriam estava vendo a benevolência do Senhor. Quando a alma de Miriam, ou quando Miriam começa a ser levada pela facção da sua alma, ou seja, pela doença da sua alma, pela falta da vigilância, Miriam, você ficou doente. Então quando João está dizendo assim: Gaio, eu te desejo que vá bem em todas as coisas, que tenha saúde. Por quê? Porque a tua alma tem saúde.
Aleluia! A tua alma tem saúde, a tua alma inspira saúde. Aleluia! Eu quero dizer para pessoas aqui, em nome do Senhor Jesus, você vai passar a ser curada, a ser curado de enfermidades que você sente na vida, em que médicos não descobrem, quando você levar a sua alma a servir em gratidão ao Senhor, em servir em louvor ao Senhor, em bendizer ao Senhor, na alma. Por isso que Davi diz: bendiz, ó Senhor, ó minha alma. E não te esqueça de nenhum de teus benefícios. Você está entendendo? Porque quando nós somos, irmãos, isso aqui foi dito já nessa noite. Você está na sintonia do Espírito, foi dito nessa noite. Então quando a minha alma é uma alma curada, é uma alma sadia, é uma alma que expressa Deus, irmão, todos os dias da nossa vida nós vamos experimentando as coisas boas de Deus. Amém? Pegou? Então vamos lá. Algumas coisas nós precisamos compreender em relação à nossa alma. Todas as nossas lutas, ou a luta das trevas contra a luz, a luta das trevas contra a luz, ou seja, a luta da minha carne com o Espírito, não está nas minhas conquistas em si. Não. Olha só, tem pessoas que dizem assim: agora que eu me converti, parece que o mal aumentou. Não. Parece que agora que eu estou em Deus, parece que está. Não, não é isso. Porque a maior luta entre as trevas e a luz, a carne e o espírito, não é isso, com as coisas, com as posses, com os bens. Está dizendo para nós, em relação, quem é a nossa alma diante de Deus? A nossa alma diante do Senhor, o que reflete do Senhor para este nível de vida? A maior luta da luz e das trevas é em relação à nossa alma. Por isso que Jesus ele vai dizer uma coisa muito importante a respeito da alma. Ele vai dizer assim, a respeito de um homem que planta, e por plantar muito, vê uma grande colheita, mas com celeiros pequenos. Aí ele vai dizer assim: aonde eu vou colocar toda a colheita? Então eu vou construir grandes celeiros, porque haverá grande prosperidade. Agora olha só, ele constrói tudo, não pensa em ninguém, não pensa em Deus. Aí quando ele termina tudo, ele vai dizer: agora folga minha alma. Olha só, folgue minha alma. Aí vem Jesus e diz assim: louco, se hoje pedires a tua alma, o que você construiu, para quem será? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A questão não é as coisas, a questão é o destino da nossa alma. É o destino da nossa alma. E é isso que é uma luta constante. Por quê? Porque as trevas querem tirar a nossa direção de Deus, nos fazendo perder o foco. E quando perdemos o foco, perdemos o princípio de Deus em nossas vidas. Estamos suscetíveis a ganhar tudo, a ter tudo, fazer tudo, a ter alegria, ter ânimo, ter tudo, mas perder a alma. Então olha só, a nossa maior luta é na realidade em questão da nossa alma. Então 3 coisas básicas para o bem-estar da alma, ou seja, como eu levo a minha alma a viver em Deus, como eu sou em Deus, como eu vivo em Deus, como eu estou conectado com o Senhor. Então 3 coisas básicas. A primeira coisa significa paz com todos. Hebreus capítulo 12, verso 11.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como eu levo a minha alma a desfrutar de tudo aquilo que Deus quer que eu desfrute? Como que eu levo a minha alma para desfrutar de tudo o que Deus quer que eu viva? Por isso que João diz, eu quero que você vá bem em todas as coisas. E Deus quer que nós venhamos viver bem em todas as coisas. E para que isso aconteça, nós temos que seguir uma paz com todos. Note, seguir. E não é ter paz com todos, é seguir. Ou seja, eu posso ter paz, mas se eu não seguir todos os dias numa vigilância, mais cedo ou mais tarde eu posso perder a paz. Eu tenho que seguir. Então, neste ambiente físico que nós vivemos, em que a alma não se converte, ela se regenera, nós precisamos entender gradualmente que precisamos seguir a paz com todos. Por quê? Porque quando o ódio toma conta da alma e um atrito se tem, enfermidades estão suscetíveis à nossa vida. Você sabia que um índice de câncer, existem vários tipos de câncer, mas tem um índice muito grande de câncer por falta de perdão. Existem as doenças psicossomáticas, que são doenças em que você faz exame e a medicina não encontra, mas você não tem nada. Já fizemos tudo e você não tem nada. Você está como uma pessoa comum, normal, mas está doendo, está doendo, está doendo. Por quê? Porque há um princípio espiritual tomando conta. Jesus estava ensinando seus discípulos a respeito dos males. Eu gosto de Jesus porque ele ensina em vários tipos de pessoas, ele tem sempre um ensino. Aí Jesus viu uma mulher andando encurvada. Uma mulher que andava encurvada. Todo mundo conhecia a mulher. A mulher fez exame, não tinha nada na coluna. A mulher fez exame, não tinha nada nos ossos. A mulher fez exame, não tinha nada nos nervos. Mas ela foi definhando. Está acontecendo, Maria? Não sei. Está uma dor aqui, eu estou sentindo uma dor. No outro dia, Maria, que está doendo? Está doendo aqui. Maria foi encurvando, curvando. Maria andava assim, Todo mundo já conhecia a mulher. Até o dia que Jesus chega perto dela. Olha só, aquela mulher não tinha enfermidade no físico, aquela mulher tinha uma enfermidade espiritual. Aquela mulher, naquele momento em que encontra com Jesus, Jesus traz libertação para aquela alma. Jesus libertou ela do espírito de enfermidade. Este espírito de enfermidade, que não se encontrava a cura pelos médicos, foi encontrada a cura por Jesus. Porque Jesus disse assim, mulher, endireita, fica direita. Não, mas médico não conseguiu, mas fica direita. Todo espírito de enfermidade, sai dela. E aquela mulher endireitou-se. Está entendendo? Então olha só, princípios espirituais estão escondidos. Gai, eu quero que você vá bem, porque não tem como você não ir bem em todas as coisas, e não tem como você não ter saúde, porque a sua alma é curada. Amém? Olha só, mas eu não quero generalizar que todas as enfermidades são espirituais, porque Jesus ele curou vários enfermos. Então, isto na realidade para nós é um alerta de que toda enfermidade advém de um distanciamento de Deus, por isso vem a morte. E algumas enfermidades vêm por causa de espírito de enfermidade. Você está entendendo? Então, em nome do Senhor Jesus, que à medida que você começar a servir ao Senhor em alegria e gratidão, como nós já ouvimos nessa noite, você vai receber a sua cura em nome do Senhor Jesus.
Você que está pela internet, que todo espírito de enfermidade que sobrevém à sua vida, porque você faz exames e não encontra resultado, que o Senhor lhe visite em nome do Senhor Jesus. Amém? Paz com todos, seguir a paz com todos, paz consigo mesmo e com o próximo. Paz consigo mesmo e com o próximo. Isto mostra para nós que a alma pode ter paz ou viver em paz consigo mesmo, porque Jesus deixou a nós a sua paz, e a sua paz em nós temos paz com pessoas. Amém? Jesus, no Evangelho de João capítulo 14, ele vai dizer assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não dou como o mundo a dá. Jesus, ele disse que tem paz, e a paz de Jesus não é como a do mundo. Então, ao momento em que eu estou sendo visitado pelo Senhor, a minha alma começa a ter discernimento, e através disso nós vamos descobrindo no Senhor que todas as bênçãos podem tocar a nossa vida, que o desejo de Deus pode tocar a nossa vida, que nós possamos ser tocados pelo desejo de Deus a cada dia. Amém? Glória a Deus. Num processo de libertação, olha só o que o salmista vai dizer: de toda e qualquer prisão, o Senhor nos liberta, ou o Senhor liberta toda a alma de uma prisão. Nós podemos ver, irmãos, que nós vivíamos numa prisão, estávamos aprisionados, estávamos presos em grilhões, e a figura disso na Bíblia é muito interessante, de preso por grilhões, preso por amarras, nós estávamos vivendo assim. Então, olha o que o salmista vai dizer no Salmo 142, ele pede ao Senhor para que tire a sua alma da prisão. Então ele diz: tira a minha alma da prisão, para que eu te louve, os justos me rodearão, pois me fizestes bem. O que ele está dizendo? Olha só, irmãos, é muito interessante isso. Quem eram os salmistas? Eram pessoas separadas e consagradas para o exercício da casa de Deus. Agora, como que pode um salmista, servo de Deus, dizer assim: tira minha alma da prisão? Se a sua alma não foi levada pela falta da vigilância a ter algum problema emocional. Nós somos levados a dado momento em nosso coração a estarmos em prisões. Por isso que o salmista diz: Senhor, tira minha alma dessa prisão, porque ele vai dizer assim: os justos me rodearão, pessoas me rodearão. Está entendendo? Por que ele atrela uma prisão da alma com pessoas? Porque quando eu estou sendo levado, quando a minha alma está sendo levada a ser aprisionada no meu mundo de emoções e razões, eu sou levado a viver isolado como numa prisão. Mas ele diz: Senhor, liberta a minha alma, porque eu quero estar rodeado de pessoas. E olha, irmão, para estar rodeado de pessoas num ambiente como esse é maravilhoso, hein? Para ser liberto pelo Senhor, para experimentar a libertação do Senhor num ambiente como esse é maravilhoso. Está entendendo? É maravilhoso demais. Aleluia. Gaio, eu quero que você vá bem em todas as coisas, porque a tua alma vai tão bem.
Aleluia, eu quero ver a bênção de Deus na sua vida, a prosperidade na sua vida. Se você me perguntar assim, pastor, qual é o seu desejo? O meu desejo é te ver abençoado por Deus.